O Brasil passa por uma situação extremamente difícil nessa pandemia de Covid-19. Temos vários exemplos de países que estão com a sua vida praticamente normalizada. Qual foi o segredo? O que eles utilizaram? Países como Nova Zelândia, Austrália, Singapura, Vietnã e inclusive a China lançaram mão de recursos que parecem muito distantes de nós, mas que são factíveis. Vamos ver nessa apresentação como estes países conseguiram sair da pandemia, enquanto que outros, como o nosso Brasil, ainda se encontram com grandes dificuldades. Vamos verificar quais foram esses segredos. Como é que se controla a pandemia? Vamos ao nosso assunto principal aqui. E eu devo dizer para vocês que não é meu objetivo chegar a uma situação de solução para o país, não é isso, né? O que eu quero é que vocês tenham uma noção de que outros países fizeram, vou mostrar isso de forma abreviada, e vocês tirem as conclusões que vocês acharem importantes em relação a essa situação que eu vou mostrar aqui, tá? Então, aqui vocês têm a situação do Brasil hoje. Isso aqui é a taxa de mortalidade média. Nós estamos realmente indo para uma situação muito complicada, né? Muito pior que essa primeira onda grande aqui, que aconteceu desde março, abril do ano passado, depois até novembro diminuiu um pouco, aí vieram festas e a coisa desandou, né? E você sabe todas essas histórias melhor que eu, inclusive. Isso aqui é só para situar a situação, e é aqui onde nós chegamos, e o Brasil hoje, infelizmente, aparece não com aquelas imagens magníficas do Rio de Janeiro, da sua natureza exuberante, da floresta amazônica e tudo, mas é essa aí que aparece na mídia impressa do primeiro mundo. Tá? Então, isso aqui é do Wall Street Journal, é esse jornal de Nova York, é um que eu vejo diariamente aqui, e isso aqui me impacta muito porque é um choque, né? Nós abrimos uma página de jornal e vê um cemitério. Eu não me lembro disso ter sido notícia e nunca na minha vida, ainda mais por uma doença, né? Ainda mais por uma pandemia. O prognóstico de quem interna no Brasil, eu comentei com vocês, né? É muito ruim em relação a outros países. Esse aqui é um estudo que saiu com 250 mil casos de pacientes internados no Brasil, e este médico, eu acho que é médico, ele fez essa avaliação sumarizada, eu já tinha dito isso para vocês, mas para chamar a atenção, né? Que não adianta só abrir leito hospitalar, por exemplo, não é uma solução que por si só resolve, ou de UTI. A mortalidade precisa toda a equipe, né? Vocês sabem disso. Mortalidade geral no Brasil, para quem interna hoje, é 38%. 4 de cada 10 não saem do hospital. 60% dos que vão para a UTI falecem, 80% dos que são entubados também, e na faixa etária de 20 a 39 anos, os que são entubados, mais de 50% falecem. É uma situação dramática, né? E que nós, no meu modo de ver, olhando daqui de fora, já deveria, há muitos meses atrás, ter sido levado mais a sério pelos responsáveis aí no país. Então, vamos ver quais são as medidas básicas de controle. Eu listei 10 medidas aqui para vocês. Não é o objetivo ver se o Brasil pode ou não executar. Vocês vão ficar pensando na cabeça de vocês se dá para fazer, não dá, etc. Mas o meu objetivo é o que eu disse a vocês. É colocar o que os países que se deram bem nessa pandemia, com pequeno número de casos, e preservaram a vida dos seus cidadãos, que é o bem mais importante de uma nação. Eu vou mostrar agora a vocês como eles fizeram isso. Tá? E eu estou falando aqui de Vietnã, Taiwan, Singapura, Malásia, Ruanda na África, porque eles estavam preparados para os surtos de ebola e sabiam o que fazer. Tá? Então, máscara, distanciamento físico, higiene das mãos, usar álcool gel, etc., é o óbvio. Né? Isso aqui eu não vou citar porque vocês sabem muito bem. Primeiro, controle ao fechamento das fronteiras. Desde o primeiro momento se falou em fechar os aeroportos ou ter um controle estrito de quem entra, portos, fronteiras secas ou pontes. Tem uma ficha para os pacientes preencherem ainda dentro do avião, dentro do ônibus, seja o que for, se ele está vindo de outro país por rodoviárias, né?
por ônibus mesmo, e isso, que eu saiba, não aconteceu. Não se mediu a temperatura em nenhum ponto de entrada, talvez um ou outro aeroporto, e temperatura não é o melhor. Você sabe que tem muita gente assintomática, isso que significa que eles não fazem febre, eles estão com Covid entrando no país. E testes diagnósticos, esses sim seriam importantes. Não é teste aquele sorológico rápido de farmácia que andaram oferecendo para vocês. Esses não funcionam. Teriam que ser testes diagnósticos mesmo, tipo PCR do nariz, por exemplo, ou os chamados testes proteômicos. Nós já tratamos aqui, inclusive com o Dr. Bichara, que nos ouve. Casos suspeitos ou positivos, o que se faz? Tem que encaminhar para o isolamento, né? Ah, está positivo aqui no aeroporto, o senhor está entrando no Brasil, bem-vindo. Para onde é que o senhor vai? Ah, vai para a praia, passar bem. Mas o senhor se cuide, o senhor está positivo. Isso não serve para nada, né? Teria que se fazer realmente um encaminhamento. Esses países que eu citei colocaram essas pessoas em isolamento, por exemplo, em hotéis. O governo comprou o espaço completo de hotéis. Na China, isso aconteceu em Wuhan desde o primeiro momento. Então, essa seria a maneira correta de fazer e orientar essas pessoas a ficar lá 10, 14 dias, dar alimentação para essas pessoas, máscara, isolamento dentro do hotel. É chato? É, mas seria a maneira de as coisas acontecerem. Hoje em dia, por exemplo, na Nova Zelândia, eu estava assistindo hoje aquela America's Cup, a Copa Mundial de Vela, né? E os concorrentes lá dos barcos dizendo assim, olha, a única coisa chata aqui na Nova Zelândia é que a gente entra aqui, a gente sabe que não tem Covid, mas tem que ficar 14 dias no hotel lá olhando para as paredes, vendo televisão. Fora isso, está tudo maravilhoso. Ninguém com máscara, vida normal, a plateia assistindo, a torcida, vida normal que dava para se ver ao vivo na televisão. Nova Zelândia fez o tema de casa. Segundo, testar. Pode-se testar bastante, mas com consequência. Não é só para botar no gráfico o número de casos, né? Subiu, baixou, etc. Isso é só para os epidemiologistas, para os médicos que se preocupam nessa área, né? Pessoal de saúde pública. Tem que colocar um grande número de testes à disposição. Pessoas com sintomas podem buscar espontaneamente esses testes e fazê-los, e pessoas assintomáticas têm que ser testadas. A pessoa que vai trabalhar em hospital e clínica de saúde tem que estar sendo testada a todo momento. Médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, etc. Lares geriátricos, principalmente o pessoal de apoio, né, as enfermeiras, o pessoal administrativo. Serviços essenciais, militares, bombeiros, polícia, tem que estar testando esse pessoal a todo momento. Deu positivo, isola. Que é a consequência de testar, né? Isolar e traçar contatos. O isolamento, por exemplo, teste de Covid-19 positivo com sintomas, então a pessoa está doente. O teste deu positivo, a pessoa tem os sintomas de Covid, ele está doente, tem que ser isolado. O teste de Covid deu negativo e a pessoa não tem sintomas. Pode ser um portador assintomático. Por quê? Porque o teste de Covid-19 do nariz, muitas vezes é negativo e a pessoa está com a doença. Tem que ter um certo cuidado nessa situação. O teste Covid negativo com sintomas pode ser um PCR falso negativo. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. 30% dos PCRs feitos no nariz, a pessoa está com Covid e o teste dá negativo. Só nas repetições, às vezes, pode apresentar positividade. O isolamento. O isolamento seria de todos os contatos com a pessoa que testou positivo ou que foi diagnosticada com a Covid-19. Com critério. Últimas 48 horas, quem é que entrou em contato consigo? O senhor que testou positivo. O contato foi por mais de 15 minutos? Foi em ambiente fechado? Foi em aberto? Qual foi o distanciamento que aconteceu? E aí se coloca isso nos critérios. Aonde se faz o isolamento? Se faz em hotéis, como eu disse para vocês, pagos pelo governo, ou, conforme o país, na Nova Zelândia, por exemplo, a pessoa tem que pagar. Na Inglaterra, se não me engano, também. A pessoa entra lá, vai à Inglaterra, 14 dias de isolamento no hotel. Inclusive, o governo diz qual é o hotel e acompanha até o hotel. Não pode sair do aeroporto sozinho e fazer de conta que foi para o hotel. Eles acompanham e seguem isso. Não sei se vocês têm também aplicativo por geolocalização de celular. Então, hospitais de campanha seria uma outra maneira de isolar essas pessoas, ou na própria residência, mas eu botei ponto de interrogação, porque no Brasil eu não acredito que o pessoal vá se isolar na residência de forma correta, né? O que se quer é fazer a vigilância
de forma adequada. Por quanto tempo? Por 10 a 14 dias. Tem critérios. O CDC aqui fala com, sem teste. Se é com teste e o teste deu negativo 1, 2 vezes, pode ficar 10 dias. Se é sem teste, tem que ficar 14 dias, ver se a pessoa continua sem sintoma nenhum. Tá? E a partir daí, a alta para casa, então, com os testes negativos. Se o teste continua positivo, tem que ver o que está acontecendo. Quarto, isolamento social e o lockdown. Super falado hoje em dia. A gente diz, lockdown nunca funcionou, não tem provas de que lockdown funciona e tal. Eu canso de dizer para vocês aqui os exemplos de lockdown, né, de isolamento de um país, de uma região, em que isso funcionou, a começar por Wuhan. São 50 e tantos milhões de pessoas, quase 60 milhões, que a China bloqueou num primeiro momento lá, depois que viu que a coisa realmente tinha saído do riscado deles, e não iam mais conter se não fizesse essa medida extrema. E vocês têm fotos de Wuhan, lá na China, a cidade completamente deserta. Como aconteceu em alguns locais no Brasil, São Paulo, em alguns momentos, e talvez nós tenhamos que ver isso novamente. Então, o fechamento de serviços não essenciais é importante, como loja, restaurante, bar, etc. Existe uma restrição da mobilidade, por exemplo, a Itália, lá na Lombardia, na primeira onda, já um membro só de cada família podia sair por dia, uma vez só por dia, para comprar mantimentos, remédios, etc. Saía por certo período de tempo e voltava. Tá? Tinha policiais na rua perguntando quem é o senhor, onde é que vai, etc. E multas e cooptação por força de segurança, porque senão não funciona, o pessoal não obedece, né? E fazer por regiões, tem que ter critérios, né? Não precisa fechar o país inteiro de uma vez só, por exemplo. Tem maneiras de fazer isso. Então, fechar por regiões conforme o número de casos. O número de casos que usualmente se utiliza para fechar é acima de 250 por 100 mil habitantes. É um número matemático, pode variar talvez de país para país. E, como eu disse para vocês, nós temos os exemplos da China, de Wuhan já falei, Beijing, por exemplo, a capital, Pequim. Depois de estar tudo controlado na China, eles tiveram um surto ali, numa região, num bairro um pouco afastado do centro da capital, e eles tiveram que fechar 6 milhões de pessoas naquela região, porque alguns testaram positivo. Então, e aí controlaram. Quer dizer, nós temos exemplos, sim, inclusive publicados depois, de como isso acontece. Então, na Itália, agora, estão fechando Roma e Nápoles, principalmente, estão discutindo se fecha o país inteiro. Portugal, eu já dei para vocês o exemplo aqui no início da live. Quinto, não se fecha para depois se manter fechado o tempo inteiro. Se fecha por um certo período de tempo. Pode ser 3, 4, 10, 12 semanas. Depende muito do local, do número de casos, como eu disse para vocês, se tem as variantes ou não. Então, a reabertura de lockdown com critérios indica-se que deve existir uma redução marcada do número de casos. E a partir dessa redução é que a gente vai reabrir por etapas, por pessoas trabalhando em certas áreas de serviço, de indústria, etc. É claro que os serviços essenciais não vão fechar em nenhuma dessas circunstâncias, né? Inclusive por causa de alimentos e tudo, não só o pessoal de polícia, bombeiros e de hospitais, clínicas, etc. Uma maneira que tem sido feita aqui nos Estados Unidos, até seguido, principalmente em campos de universidades, é fazer a mesma PCR que se faz no nariz e faz em água de esgoto. Por quê? Porque naquela região toda a gente sabe para onde vão esses efluentes, eles são pegos todos os dias, mais de uma amostra, e esses são testados por PCR. Se está negativo, todas as pessoas que moram naquela área não têm a doença, né? Não devem ter a doença. E são testados repetidamente por muito tempo. E isso já vem sendo feito. Deu positivo, toda a área tem que ser testada. Tá? Mas é uma maneira de fazer uma inspeção sanitária de forma, digamos, inteligente de uma área inteira, sem testar todo mundo, mas testando os dejetos dessa área. Isso é uma técnica clássica que eu não sei, no Brasil eu nunca vi se alguém está fazendo. Parece que tinha uma pesquisa que estava andando e eu não vi resultados. São revistas, às vezes, que a gente não acompanha, né? Então, a reabertura gradual do serviço, que eu falei para vocês. O sexto ponto, que é muito importante, esclarecimento homogêneo à população. Tem que ter uma centralização de informações, cada um diz uma coisa,
cada um inventa, inclusive, alguma coisa. A desinformação é de um nível absurdo hoje em dia. Isso, para o meu modo de pensar, teria que ser em nível federal, pelo Ministério da Saúde, provavelmente, ou por um órgão colegiado, tipo o CDC americano, que é um Centro de Controle de Doenças, que teria, assim, digamos, os cientistas mais importantes da área da epidemiologia, infectologia, imunologia e outros, virologistas, e esses dariam as tintas, diria, realmente o que fazer em cada momento, e principalmente com dados honestos e em tempo real. Né? Informações corretas, coerentes, porque se vocês não têm esse tipo de informação, vocês perdem a credibilidade e perdem a confiança da população. E aí o angu desanda. Fica muito complicado. Inclusive para vacina depois. O pessoal não tem mais confiança no que o governo está dizendo e as campanhas de vacinação, que no Brasil sempre foram um amplo sucesso, né? E que hoje em dia, que eu saiba, mesmo com a desinformação, mesmo com a falta de centralização de informação, uma grande parte da população brasileira quer se vacinar, o que é muito bom. Sétimo, ações proativas e não reativas. Tem que chegar na frente do vírus. Vocês estão vendo aí no Brasil, está chegando sempre atrás. Né? Ah, vamos fechar, não vamos fechar, os quadros estão subindo, as UTIs estão lotando, vamos fechar, não vamos fechar. O pessoal foi discutindo o sexo dos anjos em relação a políticas sanitárias. Outros países já fizeram isso, nós temos que aprender com os outros. Nós não precisamos ficar segurando aí, vamos contar até 10, Deus é brasileiro, vamos esperar mais um pouco, vamos ver o que acontece. Não vai funcionar, pessoal. O vírus não liga para essas coisas, né? Liga para os nossos erros, nossos equívocos e toma conta. Então, fechar cidades ou regiões antes de os casos subirem em número. Né? Eu vi gente dizendo assim, eu vi o lockdown não funciona. Né? Aqui, ó, fechou, essa região, essa cidade aqui fechou, e ó, nem teve casos. Claro, não teve casos porque fechou antes de ter os casos. É o que aconteceu, de novo, em várias cidades do mundo, em várias regiões. Pensar em insumos para vacinar antes que faltem no mercado. Por exemplo, seringas e agulhas. Ou geladeiras e freezers. O que vocês imaginarem. Né? Como é que nós vamos colocar essas vacinas nos braços brasileiros lá no interior? Isso tem que estar tudo organizado, né? Chama-se logística, inclusive. Nomear responsáveis e cobrar. Testes estocados em Guarulhos, para mim, foi uma coisa, assim, uma notícia trágica, né? Porque são milhões e milhões de testes, pelo que eu ouvi dizer. Não sei se resolveu isso. Iam vencer. Inclusive, a notícia que iam doar para o Haiti, pelo menos parte. E não sei se o Haiti até tem condições de ficar fazendo PCR, assim, que eram testes aquele do nariz importantes, então, para diagnóstico. E um problema, né? A compra de vacinas com grande antecipação, parece que dizem aqui, que o governo brasileiro esnobou a compra de vacinas, principalmente da Pfizer, mas é um grupo americano, daqui a pouco eu dou um desconto, né? Quem sabe eles queriam cobrar demais, ou alguma coisa assim, não sei. O fato é que o governo brasileiro parece que chegou meio tarde no mercado e, com isso, o cronograma de vacinação está ficando atrasado, em relação principalmente a outros países. Eu acredito que ainda dentro de ações proativas e não reativas, nós tínhamos que acertar critérios de uso emergencial com a Anvisa, né? Para remédios e vacinas, seja os remédios da Covid-19, seja essas novas vacinas. Por exemplo, se foi aprovado pelo FDA americana a vacina e pelo EMA, que é o órgão europeu, a Anvisa podia chegar e dizer, não, então, em uso emergencial, nós não podemos perder tempo, está aprovada a vacina aqui porque lá funcionou também. Beleza, mas nós vamos receber os dados e nós vamos seguir na nossa avaliação para dar o amém definitivo. Perfeito, não se perde tempo. Pode ser que eu seja ingênuo, né? O pessoal da burocracia sempre gosta, né, de colocar a sua assinatura e tal, mas isso aqui é um momento totalmente diferenciado do usual. Então, é só um exemplo que me vem à mente agora, enquanto eu estou conversando com vocês. Certamente tem vários outros em que a gente poderia agilizar a burocracia. Os insumos hospitalares também, né? Prever leitos, prever máquinas, prever material humano, treinar o pessoal e, inclusive, aprender para as próximas. Né? Vai vir novas pandemias aí, nós não vamos sair dessa assim, incólumes, e na próxima, se nós não estivermos preparados, seria ruim repetir essa história toda. Né? Produção própria de vacinas, e por isso eu coloquei aqui, nós temos institutos muito bons para isso, né?
o Butantan, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, e o símbolozinho da Anvisa ali, eu botei o logo. O pessoal diz assim, se fizer lockdown, mata o povo, não vão ter o que comer. Basta olhar o que fizeram os outros países. O Brasil não tem condições e tal, olha... Tem fundo soberano, tem verba para fazer campanha eleitoral, agora inclusive paga por vocês, que paga até os advogados dos partidos, né? E por aí vai. Dinheiros existem no país, a questão é direcioná-los de forma adequada numa guerra como nós estamos, né? E outros países fizeram exatamente isso. Deram dinheiro, não muito, eu sei que o governo brasileiro deu também, isso foi muito bom, e comida nas situações necessárias. Por exemplo, morador de rua, aqui onde eu estou morando, ficou no centro de congressos. 5 mil, 7 mil moradores de rua, infelizmente tem muitos na Califórnia, essas cidades grandes, São Francisco, Los Angeles, San Diego agora também, e esse pessoal ficou todo esse período, praticamente um ano, nessa instituição, que era para congresso, não está acontecendo congresso presencial nenhum, beleza, bota o pessoal lá, né? E a cidade toma conta. Merenda escolar é a coisa mais simples, me parece, né? Ou as famílias vão nas escolas e recebem a merenda e vão para casa, ou então o colégio ou o centro educativo, pedagógico daquela região se coloca na posição de distribuir num centro comunitário, leva até uma vila ou algo assim. A comida não deixa de existir, ela continua existindo no supermercado, pode continuar existindo também no colégio. É só uma questão de logística e é fundamental que essas crianças se alimentem e se alimentem bem. Então, existem maneiras de fazer isso, eu coloquei aqui, não está muito claro. Esses ônibus amarelos aqui transportam crianças para as escolas aqui nos Estados Unidos, tem em todas as cidades, é o mesmo modelo, assim, meio antigão, e aqui as pessoas estão colocando a alimentação escolar dentro dos ônibus, e esses ônibus vão para os bairros onde essas crianças residem e distribuem direto nas casas de cada criança. Tá? Fica uma caixinha ali na porta, na soleira da porta de cada família. Então, muitas cidades fizeram isso aqui, é uma questão de se organizar. Pequenos e médios negócios, é claro que tem que sustentar, né? O camarada ali que vende algumas coisinhas na vendinha da esquina, esse até pode ficar aberto, ele é serviço essencial, é alimentação, e ele atende na calçada, é possível fazer algo assim. Ou então, se é um outro tipo de serviço, um sapateiro, ele tem que fechar, o governo tem que dar uma sustentação, tira o imposto naquele período, deve ter tantas coisas a serem feitas, né? O pessoal que é inteligente aí dessa área de governo e tudo, certamente tem soluções e tem também filantropias, né? ONGs, organizações de apoio. É uma questão de centralizar esses apoios e fazer chegar isto nesta população mais carente e necessitada. Centros hospitalares, é claro, né? É importante que se auxilie, principalmente do SUS. Tem que ter, não pode deixar faltar oxigênio, né? Não pode receber oxigênio da Venezuela. Isso é uma questão de segurança nacional. O Exército tanto fala em segurança nacional. Primeiro problema que acontece nos hospitais é faltar oxigênio e tem que receber de um país irmão. E se tivesse guerra, receberia da onde? De novo, problema de logística, né? Nono, aí está. Esse aqui é sem comentários, né? Para se atingir imunidade de rebanho, não é deixando a doença correr solta. Nós vamos ter milhões de mortes se a gente deixar isso acontecer sem cuidado nenhum. Tá? E eu vejo com muita preocupação as manifestações que aconteceram no Brasil esse fim de semana, do pessoal que não se dá conta de que quem tiver um infarto ali naquela multidão, nem é Covid, não tem onde ser atendido, porque o sistema não tem como atender mais pessoas, está saturado de Covid hoje. Então, a nossa saída é vacina e nós estamos muito atrasados neste sentido. Vocês olhem e vejam as estatísticas de países que estão na frente, como a Inglaterra e principalmente Israel. Israel é um exemplo para o mundo, vacinou grande parte já da população, os números caíram dramaticamente. Por último, eu acho que nós temos que aprender com a pandemia e com os nossos erros.
Tá? Por isso que eu botei a corujinha aí, né? Que é símbolo de conhecimento, inteligência, perspicácia, etc. Né? Símbolo da filosofia, tá? E é algo que, em geral, no Brasil não acontece. Né? Muitas das soluções que eu coloquei aí, por exemplo, criar um centro de controle de doenças infecciosas no Brasil, nós não temos, com pessoas sérias, coerentes, que estão lá trabalhando, com laboratórios, inclusive, com esses laboratórios de ponta, de estágio 3, 4, que podem lidar com vírus extremamente agressivos, até com ebola, se fosse o caso, para poder fazer pesquisas e aprendermos. E que tivéssemos recursos próprios, de fato, seria uma das medidas que eu encaminharia ao Congresso, se isso fosse possível. Então, essa é uma situação, para mim, muito clara, que se nós não aprendermos, nós vamos pagar esse pato de novo, tá? Então, essa é a situação que eu queria ter passado para vocês em relação à pandemia, como é que está, como é que eu vejo aqui de fora. Assim, as maneiras que eu vejo que os países lançaram mão para poder controlar, não apenas controlar a pandemia, mas salvar vidas, que é o nosso objetivo.